Mas voltando aqui, dando continuidade ao, ao pronunciar de Deus diante de Jó, eu disse que nem sempre Deus vai se pronunciar conosco diante das situações, no meio da calmaria, no meio da brisa suave, enfim, né? Então, precisamos entender que lá em Jó vimos que o Senhor fala do meio do redemoinho, e isso nos ensina que Deus não é limitado pela circunstância. Também significa o quê? Que o redemoinho, por maior que seja, ele não consegue silenciar a voz de Deus. Também nós aprendemos que a resposta de Deus nem sempre é a explicação, sabe? Entrando nos pormenores para alcançar nossa mente limitada, para ver se a gente consegue entender. Não, às vezes ele não vem com explicação, ele vem com revelações, né? E aí nós vamos ver cada fase dessa. Deus, ele pode falar em meio ao caos, ele pode falar no meio da dor, né? Isso envolve as circunstâncias, né? Que Deus não é limitado às circunstâncias. Então, por isso ele se pronuncia no meio do caos, no meio da dor, no meio da confusão e até no meio da tempestade mais intensa. Ele se pronuncia. O mundo pode estar virando de ponta cabeça na nossa frente. Quando ele resolve se pronunciar, a voz dele nos acalma, né? Nos traz calmaria. O redemoinho também não consegue apagar, aniquilar, sabe? Deixar obscura a voz de Deus de jeito nenhum. Pelo contrário, se prestarmos atenção, é justamente em meio ao caos que Deus se revela de forma forte e tremenda, né? Deus, ele, ele, ele não disse para Jó o porquê de tudo. Ele simplesmente mostrou que ele é em qualquer circunstância. E isso foi suficiente para Jó conseguir compreender. Então, o que a gente pode entender com essa reflexão hoje é que se nós estivermos passando em um redemoinho, né, no meio de um redemoinho, de uma tempestade, a gente precisa entender que Deus está no meio das dúvidas, no meio dos problemas, no meio das lutas. A gente precisa compreender que Deus não está em silêncio. É a gente que não está conseguindo ouvir Ele por conta do barulho que as tempestades, os problemas, os barulhos estão causando na nossa alma, sabe, no nosso entendimento e até mesmo no nosso ouvido. E a gente fica tão desesperado que a gente não consegue focar aonde é que Deus está. A gente não consegue nem ver a presença de Deus em meio ao caos, porque a gente está mal acostumado. A gente só consegue ouvir a voz de Deus no meio da pacificação, no meio do conforto, no meio da abundância. Mas Deus também está presente na fornalha, Ele está presente no meio das águas quando a gente está quase afogando, Ele também está presente na cova dos leões, Ele está presente no leito de enfermidade, Ele está presente no leito da UTI, Ele está presente em todos os momentos, gente. Ele só não habita em tudo que é lugar, mas Ele está presente em todos os lugares, né? Então Ele continua sendo soberano, Ele pode usar até o caos para se revelar para nós. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O importante é que a gente precisa, a parte mais importante de tudo isso, que a gente precisa estar com uma sensibilidade espiritual, sabe? Sempre Jesus fala conosco assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não é todo mundo que tem ouvido que escuta, não. É quem tem sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. Então ele é Deus e ele está no controle de todas as coisas. Isso é o que a gente precisa entender, ter sensibilidade para entender a voz dele, porque a resposta pode não ser a explicação que esperamos, mas